Cinética de reactores químicos, capítulo 7, aula 7.2, ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Então, quais são os tópicos da aula? Vamos continuar o projeto para reações paralelas, mas agora eu vou falar sobre tratamento quantitativo da distribuição de produtos e tamanho do reactor e vou falar sobre o reactor com entrada lateral. Além disso, vou colocar um exemplo, o exemplo 7.2 do Levenspiel. A bibliografia é empregada, capítulo 7 do Levenspiel. Então, tratamento quantitativo da distribuição de produtos e o tamanho do reactor. Então, conhecidas as equações de taxas individuais, então o que eu preciso determinar? A distribuição de produtos e o volume do reactor. Então, vamos falar de alguns termos novos, termos φ minúsculo e o φ maiúsculo. O φ minúsculo não é mais do que a fração de A que desaparece para formar R, é decir, não é mais do que o rendimento fracionário instantâneo. E o φ maiúsculo é a fração de todo A reagido que foi convertido em R. É o rendimento fracionário global. Então, é a média dos rendimentos instantâneos em todas as partes do reactor. Então, para qualquer valor de concentração inicial de A, os valores do φ minúsculo, é decir, do rendimento fracionário instantâneo, é igual a moles de R formados sobre os moles de A reagidos. É igual a quê? A variação da concentração de R sobre a variação da concentração de A. Então, o rendimento fracionário instantâneo é uma função da concentração de A e varia dentro do reactor. Agora, o φ maiúsculo, o rendimento fracionário total, é todo R formado sobre todo A reagido. Então, todo R formado é a concentração de R na saída, dividido a concentração inicial de A menos a concentração de A na saída. É decir, a concentração de R na saída dividido menos a variação da concentração de A. E ele é o valor médio do rendimento instantâneo dentro do reactor. O φ maiúsculo, que é o rendimento fracionário global, rendimento global representa a distribuição de produtos na saída do reactor. Então, para um reactor PFR, a concentração de A varia com a posição. Então, o rendimento fracionário total do reactor PFR é igual a quê? A menos o inverso da concentração de A na entrada menos a concentração na saída, integral da concentração inicial de A até a concentração de A na saída, vezes o rendimento fracionário instantâneo, vezes a variação da concentração de A. E é igual a quê? 1 sobre o delta CA, é decir, a variação da concentração de A, integral de CA0 a CAF, do rendimento fracionário instantâneo da variação da concentração de A. Para o reactor CCTR, a concentração de A na saída é a mesma em todo o reactor. Então, o rendimento fracionário global é constante no reactor e o rendimento global do CCTR é avaliado na saída do reactor, é avaliado com o rendimento fracionário global da saída do reactor. Então, se eu tiver também uma série de reatores CCTR, 1, 2, até N reatores, o rendimento fracionário global da mistura vai ser igual a quê? A N da mistura de N reatores é igual à soma dos rendimentos fracionários globais de cada reactor. Então, o rendimento fracionário da mistura desse tipo de reatores é igual a vezes a concentração de A inicial menos a concentração de A na saída do reactor N, vai ser igual a que o rendimento fracionário do primeiro reactor multiplicado pela diferença de concentrações entre a entrada e a saída desse reactor, mais o rendimento fracionário do segundo reactor, multiplicado pela da diferença entre a entrada e a saída desse reactor, assim sucessivamente até o rendimento fracionário do reactor N, multiplicado pela diferença entre a entrada desse reactor N e a saída do reactor N. É decir, o rendimento, então, fracionário global de série de um sistema em série com N reactores vai ser igual a soma dos rendimentos fracionários globais de cada um deles multiplicados pela diferença de concentração de entrada e saída de cada um deles, dividido que a diferença de concentração entre a entrada inicial na entrada de A inicial e a saída no último reactor de A. Então, para qualquer reactor, a concentração de R
na saída se obtém da seguinte forma. A concentração de R na saída é igual a quê? Ao rendimento fracionário global vezes o quê? A diferença entre a concentração de A inicial e a concentração de A na saída. Então, se eu tenho um CCTR ou uma série de reatores CCTR, então a melhor concentração é melhor usar a concentração de A na saída. Máxima concentração de R maximizando os retângulos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, como eu posso ver o escoamento de um reator PFR, quando eu tenho o rendimento fracionário global em função da concentração. Eu tenho então que o rendimento fracionário global ou concentração de R em um reator PFR está dada pela área baixo a curva desse reator, desta figura, desta expressão. Já para um reator em um escoamento CCTR com um único CCTR operando no ponto de saída do CCTR CAF, então a concentração de R na saída vai ser dada pela área desse retângulo. Então, é bem menor do que se eu estivesse com um reator CCTR, PFR. E se eu tivesse uma série de reatores CCTR, por exemplo, 3 reatores CCTR, um operando em CA1, na saída CA1, outro com CA2 na saída, outro com CAF, então a soma desses três, da área dos três retângulos me vai dar a concentração de R total na saída. Então a forma da curva, rendimento fracionário instantâneo, em função da concentração, me vai permitir saber qual é o tipo de escoamento que fornece a melhor distribuição de produto. Por exemplo, neste primeiro caso, que eu tenho esta forma de curva de rendimento fracionário instantâneo em função da concentração de A. Eu vou ter que, nesse caso, o reator PFR é melhor. Por quê? Porque eu vou ter um rendimento em uma concentração de R na saída maior do que no caso que eu tenho um reator de mistura. Agora, se a curva tiver esta forma, de CA0 até CAF, o reator PFR ele fornece a menor concentração de R na saída do que o reator CCTR, porque ele tem a área, é maior a área do retângulo que a área abaixo da curva. Agora, se eu tiver uma curva como este caso, que passa por um ponto máximo, então é interessante operar primeiro em um reator PFR, primeiro com um reator CCTR até o ponto máximo, que eu tenho aqui a maior concentração de R na saída, e a seguir até o ponto de saída, até a conversão na saída, operar com o reator PFR. Aí a soma de ambos me vai dar a concentração de R na saída do reator. Então, as expressões de rendimento fracionário instantâneo e rendimento fracionário global para as reações paralelas me permitem o quê? Primeiro, os produtos não influenciam na distribuição deles. A adição de produtos na alimentação não altera a distribuição de produtos. Rendimento fracionário instantâneo é função da concentração do reagente A. O rendimento fracionário instantâneo para mais de 2 reagentes está baseado em um dos reagentes, ou pode estar baseado em todos os reagentes ou nos produtos. Qual vou usar? Qual deles vou usar? O que seja mais conveniente para cada caso. Então, o rendimento fracionário, por exemplo, do reagente baseado do produto M, baseado no consumo do reagente N, é decir, rendimento fracionário de M sobre N, não é mais do que o rendimento fracionário instantâneo de M, do produto M, baseado no consumo do reagente N. Então, é assim como eu tenho quando, por exemplo, o rendimento fracionário de R em função de A. De R, o produto que eu desejo, em função de A, que é o reagente que está sendo consumido. Então, outros parâmetros que usamos são parâmetros de seletividade, se usa em lugar de rendimento fracionário. Seletividade não é mais do que os moles formados do produto desejado sobre os moles formados do produto indesejado. Então, a seletividade está dada como que a variação da concentração de R sobre a variação da concentração de S. Ela é igual a K1 sobre K2 vezes a concentração de A elevado a 1 menos A2.
En algunas reacciones es difícil avaliar la selectividad y ella no es muy útil. Por ejemplo, reacciones de oxidación. La oxidación parcial de hidrocarboneto es mejor usar o rendimiento fraccionario, por ejemplo, rendimiento fraccionario do produto R em função da concentração do reagente A de que a seletividade do produto. Então, vamos falar agora sobre o reactor com entrada lateral. Avaliar este tipo de reactor es un problema complejo, mas en un mercado existen reactores comerciales de ese tipo. Puedes ver en Chemical Engineers News en 1977 fue publicado un artículo en el cual usaban un reactor parecido a un tipo de trocador de calor de casco y tubos, el cual los tubos poseen una pared porosa. Então, esse tipo de reatores de casco e tubo é muito comum na indústria, onde, por exemplo, o reagente flui através dos tubos contendo baffles para induzir a mistura, o reagente A, por exemplo, e o reagente B permanece em baixas concentrações nos tubos, dentro dos tubos, e entra a alta pressão através das entradas laterais. O reagente B, então, se difunde nos tubos em toda a sua extensão. Então, considere exemplo 7.2. Vamos um exemplo sobre o reator com entrada lateral e todos eles. Considere as reações em fase aquosa a seguir. Reação A mais B, constante K1 produz o produto R, produto de sellado, e a constante cinética K2, a reação leva a produzir o produto indesellado S. Então, eu tenho a variação da concentração de R em função de T é igual a 1.0, 1 é a constante cinética da reação, vezes a concentração de A elevado a 1.5, vezes a concentração de B elevado a 0,3 em mol/litro por minuto. Já a variação da concentração de S em função do tempo é igual a 1.0, vezes a concentração de A elevado a 0,5, vezes a concentração de B elevado a 1.8 em mol/litros por minuto. Nós podemos ver aqui que as taxas de K1 e K2 são iguais. Eu tenho então aqui que a concentração de A é elevada para o reagente, para produzir o produto elevado. Concentração de A, a ordem da reação dela para produto R é maior do que a ordem da reação de A para o produto S, mas a concentração de B eu tenho as reações inversas. A concentração de B ela favorece a formação de S e não a formação de R. Então, eu tenho as bosões volumétricas de A e B são iguais na entrada do reator, com uma concentração de 20 mol por litro para cada um. Para uma conversão de 0,9, encontre a concentração de R na corrente do produto para um reator PFR, um reator CCTR e o melhor dos esquemas de contato do PFR-CCTR do exemplo 7.1. Vamos lá. Então, vamos a ver a solução. Primeiro, então, nós temos que ver o rendimento fracionário instantâneo. Rendimento fracionário instantâneo de quê? De R em função de A. Então, é igual a quê? A variação da concentração de R sobre a variação da concentração de R mais a variação da concentração de S. Que es igual a qué? Variación de concentración de R de K1 CA elevado a 1,5 CB elevado a 0,3 dividido K1 veces CA elevado a 1,5 0,3 CB 0,3 más K2 veces CA elevado a 0,5 más CB elevado a 1,8. Haciendo modificaciones matemáticas se llega a que eso es igual a CA sobre CA más CB elevado a 1,5. Entonces, esa es la relación que tem a ver com o rendimento fraccionário de R sobre A. Então, para o reator PFR, o que eu tenho? A concentração inicial na entrada, eu tenho CA 0 e CB 0 linhas, são igual a 20 litros mol por litro. Quando se misturam ambas, na entrada do reator, justo na entrada no reator, CA0 igual a CB0 é igual a 10 mol por litro. Então, eu quero 90% de conversão. Então, CA e CB é igual a, nesse reactor é igual em qualquer instante. Então, eu tenho que o rendimento
global de un reactor pistonado va a ser igual a ¿qué? A menos 1 veces la concentración inicial de A menos la concentración de A na saída, integral da concentração inicial até a concentração na saída do rendimento fracionário vezes a variação do rendimento fracionário de DCA. É igual a quê? Menos 1 vezes 10 menos 1, que é integral de 10 a 1, que é o rendimento fracionário é CA sobre CA mais CA elevado a 1,5 de DCA. Isso é igual a 1 noveno, integral de 1 até 10, inverso da integral, de DCA sobre 1 mais CA elevado a 0,5. Tá bom? A gente pode fazer essa conversão aí. E então, para o PFR, fazendo CA igual a 0,5 igual a X, então CA igual a X ao quadrado e DCA igual a X vezes DX. Essa foi a conversão que foi feita para fazer então obter a solução. Então, substituindo CA por X na expressão anterior, então eu tenho que o rendimento global do pistão, do reator pistonado, é igual a 1 noveno, integral de 1 até raiz de 10, de 2 vezes X de X sobre 1 mais X, é igual a 2 noveno, vezes multiplicado por integral de 1 até raiz de 10 de 10x menos a integral de 1 até raiz de 10 de 10x sobre 1 menos x. Fazendo essas integrais, eu tenho que o rendimento fracionário global do pistão é igual a 2 noveno multiplicado por raiz de 10 menos 1, que é a primeira integral, menos a integral do segundo logaritmo de raiz de 10 mais 1 dividido por 2. Isso é igual, substituindo, fazendo todas estas contas, eu tenho que o rendimento do pistão, o rendimento global do reator pistonado é igual a 0,32. Então, o que eu preciso calcular? A concentração de R na saída do reator. Então, a concentração de R na saída do reator é igual a que ao rendimento fracionário global do pistão multiplicado pela concentração de A na entrada menos a concentração de A na saída. 0,32 vezes 9 dá 2,86 mol por litro. E o rendimento e a concentração de S, que é o composto que não se deseja na saída, vai ser igual a que? A 1 menos o rendimento fracionário do pistão, vezes a concentração de A menos a concentração de A inicial sobre a concentração de A na saída. É igual a 1 menos 0,32 vezes 0,9 é igual a 6,14. Como podemos ver aqui, para o reator pistonado, não é eficiente para esse tipo de reação. Por quê? Porque eu não vou ter o composto desejado, que é R, se eu tenho uma menor proporção do que o composto S. Então, agora, se eu pego um reator CCTR, no qual eu vou, as concentrações iniciais de A e B, fora do reator, são 20, mas quando se mistura na entrada, justo na entrada do reator, são igual a 10. E a concentração de A na saída é igual à concentração de B na saída, é igual a 1. E a concentração de R mais F mais S na saída é igual a 9, porque é o que você quer. Então, o que eu vou ter? Que a taxa, o rendimento fracionário global de R sobre A para o reator PFR, CCTR, não é mais que o rendimento fracionário na saída do reator. Então, eu vou avaliar o rendimento fracionário na saída do reator, que é igual a 1 sobre 1 mais a concentração de A elevado a 0,5. Com a concentração de A na saída do reator. Qual é a concentração de A na saída do reator? É igual a 1. Então, neste caso, o rendimento fracionário de R, aqui é R, desculpem, tem um F, mas o R, é igual a concentração de R na saída, é igual a que? Ao rendimento fracionário da mistura multiplicado por quê? De R em A multiplicado pela concentração de A menos a concentração de A na saída, é igual a 0,5 vezes 9, é igual a 4,5 mol por litro. E a concentração de S na saída é igual a 1 menos o rendimento fracionário na mistura multiplicado pela diferença de concentração de A, é igual a 0,5 vezes 9, fica 4,5 mol por litro. Então,
Para o reator CCTR, eu vou ter as mesmas concentrações de A, de R e de S na saída do reator. Então, também eu não estou favorecendo a formação de R nesse tipo de reator. Então, nós podemos então ver outras possibilidades. Uma possibilidade é o escoamento pistonado de A e B, introduzindo B no reator a 1 mol por litro segundo o seguinte esquema. Nós podemos ter a concentração inicial de A, linha, é 20, antes da entrada do reator, e nós vamos distribuir a entrada de B no reator, fazendo com que eu vou colocar CB0 em cada ponto, eu vou adicionar 1 mol por litro. Então, eu vou ter então que o rendimento fracionário de R em A, usando o reator pistonado, é igual a menos 1 sobre a concentração inicial de A, menos a concentração de A na saída. A concentração de A na saída é igual a 1. Integral da concentração de A inicial sobre até a concentração de A na saída do rendimento fracionário de CA. Então, é igual a menos 1 sobre 19 menos 1. Por que é 19? Porque eu tenho CA0, linha, é 20, mas no início eu tenho CA0, 19, e coloco 1 mol por litro de V em cada ponto de entrada. Então, por isso 19 aqui. A integral de 19 até 1 de dCA sobre CA mais 1, que é a concentração de B, elevado a 1,5. A concentração de B aqui é constante, tá bom? Sempre vai estar constante, CB vai estar constante. Então, é igual a integral de 1 sobre 18, é igual a 1 sobre 18, multiplicado por quê? Pela integral de 1 até 19 de dCA, menos de 1 a 19, a integral de dCA sobre CA mais 1, que é igual a 1 sobre 18, multiplicado por 19 menos 1, menos o logaritmo de 20 sobre 2. O resultado do rendimento fracionário global neste caso, para este tipo de reator, é igual a 0,87. Então, aí eu vou ter que a concentração de R na saída é igual ao rendimento fracionário global de R em A, multiplicado pela concentração inicial de A menos a concentração de A na saída. Vai ser igual a quê? A 0,87 vezes 9. É igual a 7,85 mol por litro. E a concentração de S na saída é igual a 1 menos o rendimento fracionário daqui do pistão, eu coloquei errado, que é uma P, vezes a concentração de A na entrada menos a concentração de A na saída, é igual a 0,13 vezes 9. Então, aqui eu tenho que a concentração de S na saída é igual a 1,15 mol por litro. Aqui podemos ver que se houve uma boa variação e se obtém que a quantidade de R na saída do reator é muito maior do que a quantidade de S na saída do reator, fazendo essa forma. Então, é importante nesse caso, então, mantendo a concentração de A elevada e a concentração de B baixa e constante, é possível obter que o produto R seja formado uma quantidade maior do que o produto S. Então, resumo. Para um reator PFR, o rendimento fracionário instantâneo de R em A foi igual a 0,32 e a concentração de R na saída foi 2,86 mol por litro. Para o reator CCTR, o rendimento fracionário de R em A foi 0,5 e a concentração de R na saída foi igual a 4,5 mol por litro. E para a solução que pode ser a óptima, uma solução ótima, o rendimento fracionário global de R em A é igual a 0,87 e a concentração de R na saída foi 7,85 mol por litro. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitidas apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.600 desde 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 7.